A história de hoje vai ser sobre José, mas é o José do Egito. José era o amado filho de Jacó, embora tivesse mais 11 irmãos. Ele era o preferido de Jacó, o que deixava os outros irmãos revoltados e enciumados. Com a idade de 17 anos, José cuidava das ovelhas do seu pai na companhia dos outros irmãos. Quando dormia, José tinha muitos sonhos e os contava para seus irmãos. José disse certa vez: "Um dia sonhei que amarrávamos feixes no campo. De repente, meu feixe ficou em pé e os de vocês se inclinaram." Seus irmãos disseram: "Você acha que vai reinar sobre nós?" A raiva de seus irmãos crescia cada vez mais. Um dia, os irmãos decidiram se livrar de José. Primeiro, levaram-no para bem longe, onde sempre reuniam as ovelhas para pastar. Tiraram dele a túnica colorida que Jacó tinha lhe dado de presente e depois jogaram-no num poço vazio. Eles o deixaram por lá, mas então apareceu um mercador de escravos e resolveram tirá-lo do poço e vendê-lo como escravo. Logo em seguida, os irmãos de José pegaram sua túnica, mataram um bode e a molharam no sangue de um animal. Levaram a túnica para que seu pai, Jacó, pensasse que um animal selvagem havia devorado José. José foi levado para o Egito pelos mercadores de escravos. Lá, Potifar, comandante da guarda do faraó, comprou-o por 20 moedas de prata. José tornou-se mordomo da casa de Potifar. Potifar tinha uma mulher má que enganava o seu marido. Ela sentiu-se atraída por José, que era jovem e belo, e então tentou seduzi-lo. Como José recusou, a mulher de Potifar vingou-se, acusando injustamente José. Potifar, irado, mandou-o para a prisão. Na prisão, José, que havia recebido de Deus o dom de interpretar sonhos, revelou o significado do sonho do copeiro do rei, dizendo a ele que seria libertado, o que realmente aconteceu. Dias depois, Faraó teve um sonho que ninguém soube interpretar. O copeiro lembrou-se de José e o Faraó mandou buscá-lo. Quando José chegou, o Faraó disse-lhe: "Soube que você tem sabedoria para interpretar sonhos. Então diga-me o que significa." "Sonhei que subiam do silo 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras que devoravam as gordas. Depois vi 7 espigas de trigo bem cheias. Logo depois surgiram 7 espigas secas e feias que devoraram as cheias." Deus revelou para José o significado. José disse: "Deus mostrou ao faraó o que acontecerá. Nesta terra, 7 vacas gordas e 7 espigas cheias serão 7 anos de fartura que virão, sucedidos por 7 anos de fome, representado pelas 7 vacas magras e 7 espigas secas." O faraó então perguntou: "O que devo fazer?" José respondeu: "O faraó deve escolher um homem sábio que administre a provisão dos anos de fartura das colheitas do seu reino, para que possam abastecer-se nos anos de fome." O faraó apreciou demais as palavras de José e declarou: "Já escolhi esse homem, será você, José." E ordenou que o vestissem com vestes reais e colocou no dedo de José o anel real. Assim, José tornou-se vice-rei do Egito. Nos anos de fartura, mandou construir enormes celeiros para guardar boa parte da colheita. E quando vieram os anos de fome, abriu os celeiros para comerciar com todas as nações. A notícia da venda do trigo no Egito atraiu os irmãos de José, que foram para lá a fim de comprá-lo. Mas não reconheceram José quando viram. Inclinaram-se e o reverenciaram como fosse um rei. Quando José os viu, logo reconheceu, depois de testá-los com duras provas, fazendo-os temer pela própria vida e achar que tudo era um castigo de Deus pela maldade que praticaram com seu irmão José, revelou-se a eles.
Então, seus irmãos pediram perdão e abraçaram e levaram depois o velho Jacó para rever o filho que julgava ser morto. Assim foi a vida de José, um homem que, guiado por Deus, triunfou. E agora nós vamos ao aprendizado deste livro. Acreditar nos sonhos dados por Deus. José era um sonhador, porém os seus sonhos eram dados por Deus. Eram sonhos que mostravam que ele seria uma pessoa importante. Então José contava sobre esses sonhos aos seus irmãos e eles zombavam dele, mas mesmo assim ele continuava sonhando. E você, com o que sonha? Acredita que Deus tem grandes realizações para você? Honestidade e lealdade. Mesmo sendo escravo na casa de Potifar, José se manteve trabalhador, honesto, fiel, administrando os bens do seu senhor. E mesmo quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele manteve-se leal. Você acredita que Deus chamou você para realizar coisas boas neste mundo em nome dele? Ajudar a todos à sua volta. Mandado para a prisão injustamente, José escolheu não se revoltar, resolvendo ajudar todos que ali estavam com um dom que Deus havia lhe dado: interpretar sonhos. Um dia interpretou o sonho do copeiro do rei, e quando o copeiro foi libertado, lembrou-se dele e o indicou quando o faraó também teve um sonho. Com isso, José foi escolhido pelo faraó para governador, o que lhe permitiu ajudar o Egito e se preparar contra a fome que duraria anos. E você, usa os seus dons e talentos para ajudar as pessoas? Perdoar os irmãos. Quando os irmãos de José foram ao Egito para comprar comida, foram reconhecidos por ele, que resolveu testá-lo para ver se estavam arrependidos do mal que fizeram. Quando teve certeza da mudança no coração dos seus irmãos, José revelou a eles e os perdoou. E você, consegue perdoar as pessoas de sua família quando elas o prejudicam ou o ofendem? Então, pessoal, essa foi a história de hoje. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo.